Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais este Doses de Saúde. No nosso podcast de hoje, nós vamos conversar com Daniel Labanca. Agora mesmo eu apresento o Daniel. Nós vamos falar sobre o livro que ele lançou recentemente, Sintomas da Comunicação, Como Sobreviver no Mercado da Mídia sob o Olhar da Psicanálise. É um tema muito importante e vocês fiquem tranquilos que a gente não vai ficar com aquela coisa chata de psicanálise, de comunicação, de papo-cabeça, nada disso. Porque comunicação tem tudo a ver com a vida de todo mundo. E psicanálise, então, vocês vão perceber aqui que tem muito mais a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, do que a gente pensa. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. O Daniel é diretor de cena, sócio da Sanfona Filmes. Como diretor de filmes publicitários, já ganhou prêmios como o Profissionais do Ano da Rede Globo, Clube da Criação, Festivídeo, Gramado, Prêmio Voto Popular, About, Prêmio TV Centro-América do Mato Grosso do Sul, Prêmio Gazeta do Mato Grosso, Prêmio Tubaldo Siqueira Silva, aqui em Minas. Já lecionou sobre produção de rádio e TV nas faculdades Exanc e Unitri e palestras aí por esse mundo afora. Com um detalhe muito importante. O Daniel Labanca é doutor em psicanálise. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Obrigado. Nessa Dose de Saúde. Prazer é meu. Doutor, foi bondade sua. Eu me especializei, né? Fiz a formação, fiz especialização e continuo estudando. Aliás, você é doutor em psicanálise, em direção de cena, em publicidade, um punhado de coisa, né? A gente vai aprendendo todo dia. Eu falo assim que são áreas tão maravilhosas porque justamente forçam a gente a aprender todo dia mais. Ninguém pode falar que sabe tudo, até porque são áreas que todo dia mudam, surge algo novo aí para a gente aprender. Imagina, comportamento humano está mudando e produção, publicidade, comunicação, todo dia tem ferramenta nova aí também para a gente. Eu li o livro do Daniel, Os Sintomas da Comunicação, até eu estava brincando com ele ali antes da gente entrar no ar, que eu fui lendo o livro e fui ticando os pontos mais interessantes, como a gente fazia na faculdade, quando pegava o livro para estudar e ia tomando nota dos focos mais importantes. Mas são tantos pontos importantes que eu enchi 2 páginas de A4 aqui. Eita, fico feliz com isso. De toque. Meu Deus do céu, olha só. A gente pode dizer que eu li de cabo a rabo. Ai, maravilhoso. Foi lançado há pouco tempo, aí eu brinco assim, falei, já sei que alguém leu meu livro agora. Esse aqui você pode ter certeza que foi muito bem lido. O Daniel, comunicação e psicanálise andam juntas. Como é que é isso? Sem dúvida nenhuma, comportamento humano e comunicação, eles estão entrelaçados. Aliás, sempre tiveram, né? Se a gente for datar desde a época histórica, a gente tem, quando as manifestações de comunicação começaram a se popularizar, né, elas sempre foram utilizadas para que as mensagens chegassem nas pessoas, mas principalmente para influenciar as pessoas de alguma maneira. No seu modo de vida, nos seus hábitos, cultura, comportamento. Então, se a gente for observar ao longo da história, sempre comportamento e comunicação andaram juntos. E a gente agora, indo para não tão longe assim, né, mas para o desenvolvimento e para esse grande boom que aconteceu de poucos anos para cá, de poucas décadas para cá, com as redes sociais, com a internet, a gente começa também a observar um movimento do quanto que a saúde mental das pessoas vem sendo afetadas pelo modo como elas estão usando os meios de comunicação. E aí é onde passa a se entrelaçar mais ainda, né? Esse encontro, que é o que eu fiz aí no livro, da comunicação
com a psicanálise, lendo e analisando todo esse movimento que está acontecendo. O Labanca, a gente pode dizer, né, que está no seu livro, que o ser humano, nós somos um discurso vivo. Né? Nós somos a palavra. Isso. O corpo humano travestido, podemos usar travestido, de um discurso de palavra. É isso mesmo. E, aliás, eu falo que até sem palavra também, porque até o modo como nós vestimos, nos comportamos, o modo como a gente olha, observa, o movimento corporal, sem dizer uma palavra, ele já está comunicando muita coisa. Imagina só falando. E, mais uma vez, voltando para a psicanálise, ela é justamente um método que usa ali da palavra, né, para poder atingir o objetivo, que é minimizar o sofrimento psíquico, né, através da associação livre de ideias, que é aquilo que você faz ali no consultório psicanalítico, e também daquilo que você não diz, mas que o seu inconsciente deixa escapar, através de um lapso, de um ato falho, um xiste, né, uma brincadeira, e dessas pequenas demonstrações, às vezes não verbais. Tem muita coisa, né, o Labanca, que tirei do seu livro. Toda a conversa nossa aqui está extraída daqui. O cara chega e fala, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enxaqueca, eu estou com isso, estou com aquilo. Aí o outro fala, é frescura. Isso. Não existe frescura, né? Você Tudo diz é aqui sinal que de tudo é sintoma. Tudo é sintoma, tudo. E é muito interessante isso que você falou, até eu faço aí uma analogia, né, com essa questão da dor de cabeça, Isso. ou de várias outras dores que a gente sente, ou que a gente somatiza, e aí a gente começa a entender, quando a gente vai aprofundando nos estudos da mente, o quanto várias das explicações que a gente busca com causas que seriam orgânicas, são causas que estão ligadas ao psíquico, ao que você está vendo. E é claro que a gente sempre orienta que a sua primeira busca tem que ser ali orgânica, fisiológica, né? Claro. Olha, eu estou sentindo algo aqui, claro, vai no médico especialista daquela área que você está sentindo, para que você desvende aquilo que, de repente, pode estar acontecendo. Mas o que eu falo muito aqui no livro é, não pare essa busca quando você escutar ali do médico, do especialista, olha, essa causa aqui não é orgânica, é uma causa psicológica. A gente menospreza muito o que é da mente. O psicológico, ele é menosprezado até em pequenas brincadeiras que a gente faz no dia a dia. Você já deve ter visto as pessoas falando assim, eu tô com frio, aí vem um outro e brinca. Não, mas frio é psicológico. Brincando, ela quer dizer o quê? Que o psicológico não é nada. O psicológico não existe. Desvaloriza, né? Exatamente. Então, quantas vezes a gente não dá alguma explicação para algo como psicológico, como aquilo que simplesmente não está ali. E quando a gente tem um sofrimento, quando a gente vai buscar, como foi o que você perguntou aí, a gente vai buscar, numa resposta da medicina, aquilo que nos causa uma dor, por exemplo, a gente busca, faz exames de imagem, colhe um exame ali e escuta, às vezes, ali no final, olha, o que você tem não é nada orgânico. E aí aquela pessoa reproduz para o outro assim, não, o que eu tinha não é nada, era só psicológico. Olha como a gente menospreza aí também aquilo que é psicológico. Na verdade, a busca não deveria parar aí quando ela descobre que é psicológico. Ela, então, tem toda a chance de começar a se aprofundar nessa busca do que ela sente, em que está causando esse sintoma nela, em qual aspecto que está trazendo para ela essa pontinha final ali, que é esse sofrimento. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Nós vamos entrar agora no campo que você é professor também da publicidade. A publicidade é que estimula o consumo. Tanto, né, que em 2024
tirei daqui também, a publicidade movimentou no mundo 772 bilhões de dólares, né? É uma cifra até razoável, né? E agora, em 2026, mecanismos para eliminar a intervenção humana no processo criativo da publicidade, as IAs da vida. Como é que é isso? Como é que você vê isso, Daniel? Pergunta maravilhosa, e, aliás, é uma pergunta que tem sido muito feita. Uhum. A inteligência artificial, assim como outras ferramentas que estão avançando, tem tirado o sono de muita gente. Vamos falar sério. Ao mesmo tempo que ela veio assim para nos facilitar, e está facilitando muitos processos que a gente tem, não só na comunicação, mas em várias áreas, educação, medicina, até nos meios que mexem com números, né? Quem mexe com planilha, por exemplo, todas as áreas. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, essa facilitação, ela também está causando nas pessoas um grau de ansiedade muito grande pela obrigação, em primeiro lugar, que elas têm de se verem atualizadas e, em segundo lugar, pelo medo de serem substituídas. E quando a gente pega as grandes empresas... É um medo real, né? É um medo real. Porque, de fato, está acontecendo uma substituição. Muita gente gosta de romantizar e falar assim, não, você não vai ser substituído, basta aprender. Não, tem funções, sim, que já não estão existindo mais, porque a inteligência artificial, ela está fazendo aquilo que, às vezes, várias pessoas fariam e levariam tempo para fazer, e hoje ela faz ali com poucos cliques. Então, de fato, está havendo uma revolução. Eu falo que é mais uma revolução, assim como teve a Revolução Industrial e tantas outras, que justamente mecanizaram um trabalho que era manual. A inteligência artificial também está causando essa revolução. É um processo, né, de mudança, né? É um processo de mudança e que a gente tem que se adaptar. Nós temos a grande vantagem com relação às máquinas, que nós temos um cérebro que tem uma neuroplasticidade fantástica e que a gente sabe como se adaptar. E a gente é feito para isso, né? O cérebro, ele tem essa característica, essa capacidade de se adaptar a transformações, a aprender. E olha que ironia, a IA, ela vem para nos facilitar e muitas vezes para nos dar respostas que a gente precisaria usar muito a cabeça para chegar nela. E justamente usando a cabeça, a gente estimula essa neuroplasticidade. Só que com a inteligência artificial, a gente tem deixado, né, ficado mais preguiçoso, deixado de usar um pouquinho isso aqui. Sim. E com isso, sem perceber, a gente está causando uma rigidez, né, está provocando uma rigidez cerebral, deixando de trabalhar esse músculo maravilhoso que é o nosso cérebro, e com isso, perdendo um pouco dessa nossa capacidade cognitiva e de achar soluções que justamente nos diferenciariam do que a IA está se propondo a fazer hoje. Nessa área da publicidade, você acha que a IA vai substituir o humano na produção, na criação e tudo mais? Na produção, em alguns aspectos, sim, porque ela consegue produzir mais mecanicamente, o que era mecanicamente, né, com mais facilidade, rapidez, aquilo que talvez várias pessoas precisariam fazer. Mas em termos da criatividade, não totalmente. Por quê? Por mais que a IA ela nos dê caminhos, esses caminhos sempre vão ser baseados em algo que todo mundo já fez. E a partir do momento em que todo mundo tem nas mãos o acesso à inteligência artificial e a oportunidade de usar essas mesmas ferramentas, a gente meio que está nivelando todo mundo a mesma capacidade de produzir algo. E o que vai desnivelar isso, o que vai dar o diferencial justamente de você não cair nesse mesmo balaio, está dentro da condição humana, que é a capacidade de criar e se diferenciar em cima daquilo que não foi feito ainda. E a IA é alimentada por algo que já foi feito. Bom, o mundo ficou chato, esse mundo da publicidade ficou chato para as criações. O mundo ficou chato? Ficou. É muito mimimi, né? Exatamente. Olha só, o que está acontecendo? As pessoas, antigamente, Orley, elas
as pessoas estavam... Hoje em dia a gente ainda escuta muitas pessoas dizerem que, mas antigamente podia-se fazer um bullying, antigamente podia colocar o apelido na outra pessoa, antigamente podia fazer uma piada que às vezes era preconceituosa, e aí a gente olha isso com muito cuidado e fala assim, opa, não é talvez por isso que o mundo tenha ficado chato. Isso, talvez as pessoas não percebiam o quanto isso era nocivo, e isso ainda é nocivo. Mas onde que está o problema disso aí? É que, na verdade, as pessoas não percebem o quanto isso causou e custou um preço muito caro para quem está aqui hoje em dia, tanto em termos físicos quanto mentais. E aí, na tentativa de super proteger a geração atual para que não passe esses tantos traumas que a gente viveu em determinada época de nossas vidas, é que os pais dessa geração estão blindando demais os seus filhos. Ao invés de simplesmente ensinarem o quanto é feio, é agressivo, né, o bullying, o preconceito, eles estão blindando os seus filhos não só para que não passem por isso, mas para que também não passem aquelas pequenas intempéries do dia a dia, aquelas pequenas desavenças do dia a dia que são saudáveis, que te fazem mais forte, que te crescem. E onde que entra a publicidade nisso? Onde que entra a comunicação nisso? Como nós estamos criando uma geração que não está acostumada a se frustrar, uma geração que não tolera a frustração, uma geração que não pode ser contrariada, são essas mesmas pessoas que vão para as redes sociais brigar. Elas vão brigar com as marcas que não falam aquilo que elas querem ouvir. Elas vão ler um post produzido, às vezes, por alguém, mesmo que não seja uma publicidade, que seja por uma pessoa física, um post espontâneo, e vão dizer, olha, eu não gostei, isso aqui me ofendeu. E, às vezes, aquilo nem era tão ofensivo assim. Mas o nível de blindagem, de superproteção... Ele sentiu a carapuça, né? Exatamente. Está tão grande esse nível de superproteção que as pessoas hoje não se permitem ser frustradas, elas não se permitem ser contrariadas, e aí elas vão para a internet brigar. Então, hoje, quem faz publicidade está se acostumando a criar comunicação que não pode nem parecer que é algo que, às vezes, ela não é. A gente fica pisando em ovos o tempo todo para criar comunicação. Essa é a verdade. Você coloca um dado interessante aqui no livro, que numa discussão, não sei se é hipotética, de publicitários falando que teria que fazer um esclarecimento. Né, que alguém lá falou assim, peraí, você vai falar esclarecimento, isso aí é preconceituoso. Sim. Entendeu? Você vai julgar luz no negro. Né? Luz clarear... onde está escuro, clarear, mas aí depende da palavra, hoje ela já é interpretada de uma outra maneira. Orley... É muito difícil, não é não? Orley, eu vou te falar que hoje está sendo muito exaustivo criar a comunicação. Na prática, e eu passo isso diariamente, Imagina. A gente tem, quando a gente vai lançar uma campanha, quando a gente vai lançar a comunicação, hoje a gente perde muito mais tempo analisando os viés que podem surgir, as interpretações que podem surgir, do que criando em si. A gente geralmente pega o roteiro e começa a esmiuçar. Esse parágrafo aqui. Será que alguém não pode interpretar que isso aqui vai ser não sei o quê, ou que esse personagem está representando aquilo? Ou que... A gente coloca situações parecem até absurdas, mas que são necessárias ser colocadas. É desgastante isso, mas é necessário, diante de tanta porrada que a comunicação tem tomado e que as pessoas têm tomado por conta de seus traumas e por conta também dessa incapacidade atual de ser contrariada, né? São pessoas que foram muito super protegidas no decorrer da sua vida e que não aceitam não aceitam algo diferente daquilo que elas pensam. Aí vem os embates, né? Até ideológicos, essa coisa toda. Exatamente. Parece que eu depreendi disso aqui do livro também, que as pessoas gostam de ser atendidas por pessoas do outro lado da linha, no 0800, por exemplo. Você liga num banco, por exemplo, atende lá uma máquina.
Por favor, se for para falar com o gerente tal, diz que tal, tal, tal. Isso é uma coisa, pelo menos para mim, que já passei a barreira do meio-dia, é chato, não é? É muito mecânico. Interessante que isso também casa com aquilo que a gente estava conversando da inteligência artificial e do avanço tecnológico, né? Das ferramentas novas para Tudo se isso é comunicar. comunicação, gente, que a gente está falando. Exatamente. Olha que interessante. A telefonia, né, como eu cito aqui no livro, a telefonia evoluiu durante as últimas décadas para que antigamente você ligava, uma telefonista te atendia, fazia ali o ramal, passava, te respondia, depois você passou a ligar e apertar um número da opção que ela falava, e depois essas opções passaram a ser faladas em gravação, e aí depois disso tudo você passou a digitar, e hoje você tem o quê? O chatbot, onde você vai no WhatsApp e você digita as opções. Mas aí quando eu chego nas minhas palestras, e eu sempre faço essa provocação e pergunto assim, mas depois de toda essa evolução tecnológica, quem aqui preferiria ser atendida por um ser humano desde o primeiro momento? Todos, ou quase todos, levantam a mão e falam, eu. Então a gente percebe com isso que hoje, por mais que as inovações e as facilidades tecnológicas estão muito mais presentes, as pessoas ainda preferem o ser humano. Isso a gente também vê quando as pessoas buscam serviços de atendimento, até médicos mesmo, da área da saúde, e que elas dão preferência por aquele que coloca lá embaixo, atendimento humanizado. E a pessoa sabe, olha, eu vou no médico, eu já vou ter um atendimento humano ali. Mas quando eu exalto que o meu atendimento é humanizado, que ele vai observar todos os seus aspectos, desde o momento que você entra aqui... Vai tocar em você. Vai tocar em você. Eu já prefiro esse muito mais. E isso também entra naquela discussão do que hoje as pessoas buscam, afinal de contas, para se diferenciar das armadilhas tecnológicas, vamos dizer assim. Se você pega até em relação aos produtos que hoje estão surgindo. Com a Revolução Industrial, né, a mecanização, a gente começou a produzir produtos em massa. E hoje muito mais. Você compra de uma maneira escalonada. Você compra um bem de consumo que todo mundo está comprando. Mas o ser humano tem a necessidade de ser tratado com exclusividade. Ele quer o olhar humano, a mão humana ali. Então, quando você pega os objetos que são mais caros, aquele relógio que custa milhares de reais, do Orley, por exemplo, aí, o meu não é Xing Ling, mas quando você pega a bolsa mais cara, você vai observar que elas se diferenciam. Por quê? Porque aqui teve a mão humana, ela foi feita artesanalmente. Já viram que o melhor sanduíche hoje é aquele que fala assim, sanduíche artesanal. A cerveja que está na moda é o quê? A cerveja artesanal. Essa aqui foi feita por alguém, foi exclusiva, foi moldada para você. Já está tão artesanal que nem está sendo mais tão artesanal assim. Até o artesanal já deixou de ser, né? Acontece também. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Bom, o algoritmo dita as preferências para as pessoas na internet. Dá uma esmiuçada nisso, Daniel. Os algoritmos não nasceram hoje. Desde a década de 90, na internet, a gente começou já a fazer as primeiras buscas ali e as redes começaram a qualificar, a colocar aquelas buscas, ranqueando elas de acordo com o número de pessoas que acessavam elas. Então, ali foi o começo dos algoritmos. E, a partir daí, começaram também a sugerir coisas para o usuário em cima daquilo que o usuário buscava nas redes sociais. Qual que é o grande problema? E que ele vai se relacionar diretamente nos aspectos do que a gente está vivendo hoje em termos psíquicos. À medida que a internet está
toda sendo feita em cima dos algoritmos, ou seja, em cima daquilo que eu busco, em cima daquilo que eu gosto, em cima daquilo que são as minhas crenças, eu começo a viver dentro de uma bolha. E aí só aparece para mim, na internet, aquilo que me interessa, aquilo que tem a ver comigo. E aí eu começo a consumir tudo. Então, se eu tenho uma ideia sobre determinado assunto, essa ideia está ficando cada vez mais enraizada, mais fortalecida. Por quê? Porque tudo que eu recebo ali reforça a minha ideia. Ainda que essa ideia seja absurda, e a gente vê muitas por aí, cá entre nós, né? Então, se eu acredito que a Terra é plana, começa a aparecer um monte de artigos que vão reforçar isso para mim. Ou se eu acredito em qualquer outro aspecto ideológico, político, da saúde, né, de gosto, só vai aparecer argumentos que me reforcem a minha crença. Com isso, as pessoas estão passando por dois fenômenos que a gente tem percebido muito. Primeiro, é a polarização. Então, nós temos uma pessoa que acredita e outra que não acredita, independente de qual seja o assunto. Os argumentos que os algoritmos vão te mandando vão te reforçando a se distanciar mais. E aí nós temos o segundo elemento, que é a cristalização. Você vai cristalizar ainda mais aquela ideia, porque você é bombardeado o dia inteiro por cenas, vídeos, posts, artigos, tudo que você vai receber ali de informação que vai reforçar aquilo que você acredita. E a partir daí, o nosso sofrimento começa a ficar muito grande. Por quê? Porque com isso também cresce a nossa intolerância ao que é diferente, a nossa intolerância ao que o outro pensa. Seria o tipo de uma dormência cognitiva que daria para um determinado lado da preferência da gente, por exemplo? Seria, talvez... Nas ideologias acontece muito isso, né? Acontece muito. Talvez dormência ou talvez uma cegueira, né, cognitiva, porque a gente deixa de enxergar que pode ter um outro ponto de vista, até para a gente poder vencer ali o argumento, os embates, né? E olha que interessante, a boa comunicação sempre foi aquela que conseguiu promover um embate de ideias. A propaganda, por exemplo... É tão bom, né? A propaganda sempre teve um elemento ali chamado ousadia, com o qual ela podia fazer uma leve provocação. Hoje não. Hoje, pelo medo do cancelamento, as marcas elas estão criando mensagens que antes comunicavam, mas hoje precisam ser inofensivas. Elas não podem, de maneira alguma, contrariar quem pensa de cá ou de cá. Algo que é impossível. Porque elas tentam agradar a todo mundo. É uma praga, né? Então, hoje, as empresas de comunicação e as marcas tentam agradar todo mundo, mas, no fim, acabam não agradando ninguém. Porque é tanto melindre, você pisa tanto em ovos com medo do cancelamento, com medo de contrariar essa geração que não aceita se frustrar e nem ser contrariada, que você começa a fazer sempre as mesmas mensagens, porque aquilo é mais seguro. Né? Então, a gente vai perdendo com isso essa capacidade de ousar em nome daquilo que está sendo causado nas pessoas. E causado justamente, em primeiro lugar, por essa questão do algoritmo que a gente falou. Sim. O algoritmo, se a gente for reparar, desde que ele começou a ser mais utilizado, é quando os nossos problemas com relação a essa polarização, a esses embates, aumentaram. Tem muita gente que quer trazer isso para o campo brasileiro ou político. Foi o presidente fulano, foi o presidente Beltrano, foi o político XY, mas em todos os países isso está acontecendo. E aí você fala, opa, então isso não é aqui do Brasil. Não é privilégio nosso. Não é privilégio nosso. E desde quando está acontecendo? Aí você vai observar lá na linha do tempo, e a linha do tempo, ela segue exatamente a mesma linha cronológica da evolução das redes sociais e da movimentação dos algoritmos para te prender na sua bolha. Eu achei interessante. Vamos tomar um cafezinho? Opa, vamos. Isso. Eu achei muito interessante também, uma das coisas que eu achei também interessante. Obrigado. Foi uma colocação que você faz sobre o Freud, entendeu? Que se dentro dessa história de cancelamento aí que você falou, que se o Freud viesse aqui hoje, estivesse por aqui, seria cancelado. Coitado, seria muito. Você pensa, Orley,
Freud, lá quando, né, a época do Freud, ali quase nos anos 1900, se hoje já é difícil se comunicar com a sociedade que, em teoria, é muito mais liberal do que era, imagina naquele tempo, com o nível de conservadorismo. E imagina pegar as ideias de Freud naquela época de conservadorismo e trazer para hoje nessa sociedade que briga por qualquer coisa. Então, aquele Freud que muitas pessoas hoje veem suas ideias até como preconceituosas, misóginas, né? Ele teria dito, né, lá para os 1900, que a criança já nasce pensando em sexo. Isso é uma ideia que deturparam, né? Na verdade, quando ele cita pela primeira vez a sexualidade infantil... Aí vem complexo de Édipo, aquela coisa toda. Sim, é quando ele faz um trabalho chamado 3 ensaios sobre a sexualidade. E ele não fala exatamente como a criança já pensa em sexo como a gente imagina o sexo genital. O que ele expõe como a sexualidade, que é muito mal interpretado, é o chama-se desenvolvimento psicossexual, que são as fases pela qual a criança passa para atingir a maturidade. Então, desde que ela nasce, por exemplo, o contato com o seio da mãe é o primeiro contato psicossexual da criança. Mas não esse sexual genital, Sim, que muitas pessoas vão imaginar e vão falar assim, meu Deus, esse cara era um depravado, né, para pensar isso. Isso eu já ouvi. Mas quando a gente parte para tentar entender aquilo que ele estava pesquisando, a gente percebe pesquisando e teorizando, na verdade, a gente percebe que o que ele tentava explicar era justamente quando a criança começa a despertar ali as suas primeiras características que vão, inclusive, defini-la enquanto indivíduo. E essas características vêm do primeiro contato com o pai, com a mãe, depois de alguns anos, que você citou aí, o complexo de Édipo, que é quando ela percebe que, olha, eu não sou parte mais da minha mãe, e eu tenho alguém aqui que é o meu pai, ele sim é casado aqui com a minha mãe, né? Ela é casado, que a gente adulto já entende, mas que eles formam algo que eu não estou no meio, então eu preciso me separar enquanto indivíduo. E ali, segundo essa teoria do Freud, é onde nasce ele como um indivíduo, a criança como um indivíduo. Fatos e boatos circulam com a mesma intensidade. Isso prejudica a capacidade de julgamento e discernimento das pessoas. Os famigerados fake news, que assombram o mundo hoje através do digital. Muito frequente. Hoje é muito difícil, né? Você separar aquilo que é verdade e o que não é. A própria inteligência artificial hoje traz um nível de realismo nas imagens absurdos. E olha, Orley, até nós que somos profissionais, que trabalhamos no dia a dia, eu trabalho com vídeos, com produção, com imagens, para a gente muitas vezes é difícil também diferenciar. A gente leva um tempinho para falar, peraí, deixa eu achar alguma característica que condene isso aqui para eu te falar que isso aqui é falso, provar que isso é falso ou não é. E isso, infelizmente, o prognóstico não é bom, porque a inteligência artificial está melhorando cada vez mais, o nível de realidade daquilo que você pode criar, produzir, está cada vez mais alto, e aí isso acha uma lacuna que é justamente
nas pessoas estarem muito fechadas hoje para poder entender algo além do que elas estão recebendo. Então, o nosso empobrecimento cognitivo, por consequência do excesso de uso de telas, por consequência do excesso daquilo que a gente recebe que vem pronto e a gente não tem que ir aprender, está nos prejudicando a diferenciar também aquilo que é falso e aquilo que não é. Hoje, por incrível que pareça, por mais informação que esteja rolando, né, esteja sendo disseminada no mundo, mas nos dá a impressão que está sendo mais fácil de se enganar as pessoas com argumentos que talvez antes elas poderiam duvidar. Mas por quê? Antes elas talvez não teriam ali a prova material, física. Agora elas veem. E sem uma base bem estruturada, cultural, de educação, de percepção também, e principalmente sem elas terem a sua cabeça aberta para entender um outro lado, para empatia, para saber que é algo novo, para saber que é algo diferente, aí a coisa se torna muito mais difícil de diferenciar. Bom, agora nós estamos em 2026, é ano de eleição. Como é que você prevê, o Labanca, o uso da inteligência artificial, pincelando tudo isso que você acabou de falar aí, desses fakes da vida, essa coisa toda, o uso da inteligência artificial em campanha eleitoral? Deus nos acuda. Meu Deus do céu. Já imaginou o que vai virar, Orley? Eu já pensei de vez em quando. Meu Deus do céu. Olha, 2026... Com o aperfeiçoamento, né, dessa coisa, você imagina? Imagina. Ano eleitoral, a gente já sabe que vai dar ruim em muitos momentos. Por isso que, realmente, a inteligência artificial, ela precisa, como tudo que é entregue para a população, ser regulamentada. Olha, mas alguém de comunicação defendendo uma regulamentação é porque as pessoas acham que regulamentação é proibição. E eu sou o primeiro a nunca defender proibições em termos de censura. Mas você precisa colocar regras. Sim, né? Tem que regular a coisa, né? Por mais que a gente entenda que as pessoas, infelizmente, algumas pessoas vão burlar essas regras. Algumas pessoas já estão utilizando para o mal. Porém, quando você tem uma regra bem definida, você, no mínimo, inibe uma parte dessas pessoas. Outra não. A outra vai continuar utilizando. E a gente sabe que o nosso filtro tem que estar muito mais aguçado agora em ano eleitoral. A gente sabe que muita gente vai ser enganada. A gente sabe que muita gente já está sendo enganada. Né? E vai ser realmente um salve-se quem puder. E o Brasil não está preparado, né? Assim, vamos dizer, até juridicamente, para verificar isso, policiar esse tipo de coisa. Pelo menos notícia sobre isso a gente não tem ainda. O Brasil tem, claro, né, as suas características, mas até o mundo também está se preparando com algo que é extremamente novo. Né? E quando eu falo das características do Brasil, é porque a gente sabe que aqui o buraco é mais embaixo para várias questões, né? Somente quando a gente entra aí nessa questão. Bem mais embaixo. Né? Bem mais embaixo, essa questão política, jurídica. E aí, quando a gente percebe o quanto isso ainda está começando e que as próprias pessoas que trabalham com isso ainda estão aprendendo muita coisa, é que a gente percebe que não vai ser agora, que a gente vai conseguir criar meios de bloquear, por exemplo, o vídeo, naturalmente, um vídeo que seja falso. Como isso vai ser feito ainda? Como é que eu consigo colocar o selo ali para dizer? Eu preciso obrigar, mas a pessoa não vai colocar. Existe um mecanismo que me permita, existe um alerta. Então, isso tudo é muito novo. Por isso que eu não vejo que essa resposta vai sair agora. Então, tem um detalhe também muito importante, né, Daniel? Você sabe disso mais que ninguém. Depois que a coisa vai para o ar, depois que a coisa está... O estrago está feito, é complicado, né, você consertar aquilo. Muito complicado. Mais uma vez, eu volto na comparação, né, que a gente faz da psicanálise e a comunicação. Nem a comparação, na união mesmo dos dois, né? Quando a gente não se preocupa com o que está comunicando ou quando a gente faz no nível e na intensidade que a gente tem feito a comunicação,
né, essa necessidade que a gente tem de fazer e falar o tempo todo, a gente tem muito mais chance de soltar, de repente, algo no ar que a gente vai perder o controle, que é como você falou. Soltou, como é que eu vou corrigir? E aí, feito o estrago, isso se torna muito mais difícil. Você já notou uma coisa, Orley? Hoje, em qualquer esquina, você tem alguém que faça uma aplicação de Botox. Hoje você entra na sorveteria, tá lá, picolés e harmonização facial. Né? Você já entra e fala, eu quero 2 de uva e um ajustezinho aqui no meu queixo. E o que está acontecendo com isso? Com isso, consultório odontológico, principalmente, você chega lá, não trata de dente, trata de... Acontece também. Alguns casos, né? Alguns casos. E é claro, a gente sempre vai diferenciando, né? Sim. Bons profissionais, tem, claro. Como todas as áreas têm. E o que está acontecendo com isso? Está fazendo com que mais pessoas consigam ter acesso àquilo que era para poucos, está popularizando, está barateando, mas também, por outro lado, está aumentando muito os riscos. Porque você tem um risco muito grande à medida que qualquer um, entre aspas, tem acesso a te fazer um procedimento estético, a danificar algo ali da sua imagem. E pior ainda, às vezes um risco de te causar algo que vai te trazer uma sequela que vai ficar para sempre, ou às vezes até de ser fatal. Olha que perigoso. E quando a gente olha lá para a comunicação, a gente percebe que é a mesma coisa. À medida que a comunicação foi avançando, muito mais pessoas já se auto-habilitam. Eu faço comunicação aqui também. Vem para cá que eu faço tal serviço e faço o seu marketing, como muitos gostam de dizer por aí. Tem. E aí, com o que mais tem. É o que mais tem. E com essa popularização, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo que facilitou também para que mais marcas, empresas e pessoas possam usar o serviço de comunicação, por outro lado, também aumentou os riscos de você pegar um profissional que vai te causar um deslize, um cancelamento, uma mancha na sua reputação, muitas vezes irreversível, que pode te custar muito caro. Então, a analogia serve para a gente ver que, em qualquer especialidade, tem que tomar cuidado. O barato pode sair caro. Aquilo que está na mão de todo mundo é onde você mais tem que observar e diferenciar quem é especialista de quem está ali para fazer um bico ou que está ali para fazer uma entrega, às vezes não tão qualificada. Eu pensei também outra coisa na sua obra, que tem uma altura lá que você fala assim, depois de analisar a coisa, que a televisão foi, em épocas, destruidora de reputações. Como é que é essa avaliação que você faz ali? Na verdade, eu nem disse que a televisão foi, mas que quando você usa a comunicação para o mal... E aí, dentro disso que a gente está falando. É disso que eu estou falando, exatamente. E alguns... a gente sempre tem que separar profissionais e profissionais, claro, né? Claro. E, infelizmente, existem alguns profissionais, como existem em todas as áreas, que usam os meios de comunicação para o mal. E aí é quando a imprensa, quando veículos podem funcionar como uma máquina de destruir reputações. A gente sabe que hoje, infelizmente, nem sempre a gente recebe uma boa nova safra de comunicadores, de publicitários, de jornalistas, no sentido não de ser ruins como pessoas, mas de não terem recebido uma base ética, preparo, ensinando um preceito básico, que é a questão da imparcialidade. E aí, quando a gente vai defender, e eu sou um grande defensor da mídia, eu sempre, nesses embates, eu sempre tento olhar o lado do que o veículo está passando ali, né? Porque ele é, na verdade, o garçom que está servindo a sua comida, e as pessoas querem xingar o garçom porque não gostaram do que está sendo servido, do gosto, né? E por isso que eu sempre falo, o veículo é um meio, mas por mais que eu tente sempre defendê-los, na maioria das vezes, a gente já percebe que tem acontecido deslizes que vão mostrando o lado contrário também, que é essa questão de fazer a comunicação olhando um lado muito parcial, um lado, às vezes, ideológico. A gente tem visto vários deslizes assim por aí. Tem outra coisa interessante aqui que você colocou. O celular
é a chupeta do século XXI. Criança chorou, dá um celular para ela que resolve, né? Se os pais soubessem, né, o mal que estão fazendo ao dar um celular para criança muito nova ali, né? Porque ali, na verdade, ao invés de você estar com um brinquedo, você está entregando uma arma. sim. Por isso que eu brinquei que o celular é a chupeta dos tempos modernos, né? Antigamente, chorou, dá a chupeta. Agora, chorou, entrega o celular na mão da criança. E ali, a criança que recebe, ela não está preparada para a quantidade de estímulos que ela vai receber. Infelizmente, muitos pais param para pensar só no conteúdo do que a criança está vendo ali, quando a gente fala isso. Eles falam, por quê? Mas o meu filho, na verdade, ele está vendo um desenho, ele está vendo uma série ali no YouTube que é feita para criança. Nem sempre o problema está no conteúdo. Aliás, o perigo maior está no excesso de estímulos. O perigo maior está nos componentes que estão fazendo a criança viciar naquilo. Uma substância que hoje é moda falar nela, né? Até porque é ótimo isso que as pessoas conheçam, é a dopamina, né? Que é ali o nosso neurotransmissor do prazer, está ligado ao nosso prazer, e a gente começa, quando a gente acessa a rede social, quando a gente vê algo que a gente gosta, a gente vai produzindo. E na rede social, a gente produz e acessa, porque a gente está o tempo todo recebendo aquilo que o algoritmo já sabe que a gente gosta. Imagina isso para uma criança. Os altos Eles adivinham, picos né? O algoritmo ali. parece que adivinha. Adivinha, né? Olha, eu pesquisei, eu mencionei, às vezes, no meu WhatsApp algo, já que o WhatsApp é da mesma empresa, aparece ali na rede social aquele algo. Então, imagina para uma criança que ela não tem capacidade ainda cognitiva de separar coisas e nem a maturidade intelectual para ser tão bombardeada ali por aquilo o dia inteiro. A gente é movido a desejo, né? O tempo todo, né? É falta e desejo. A psicanálise fala muito disso. O ser humano é movido a falta e a desejo. Quanto mais a gente deseja e mais alcança, mais a gente quer. Para uma criança pequena ali, acessando a rede social, passando a tela e tendo aquelas impulsos, sendo alimentada ali pelo aquilo que ela gosta, ela não tem a capacidade de dar um freio. Então, quando você tira o celular dela, depois de um tempo de exposição, vem a irritabilidade, as crises nervosas, choro, impaciência, e vem principalmente adultos que não aprenderam a ter tédio, não aprenderam a ficar em silêncio um tempo, não aprenderam a pensar, não aprenderam a criar, a ir fazer algo diferente, a produzir a sua própria brincadeira, que é muito mais saudável. Dentro de comunicação, cria. Publicidade, a gente trabalha muito com criatividade. A origem da criatividade, quando a gente é pequeno, está nas nossas brincadeiras. E essas brincadeiras surgem justamente daqueles momentos onde a gente não está conectado em algo que brinca por nós ou algo que vai ensinar, olha, aperte isso e faça isso. Mas as brincadeiras que mais estimulam a criatividade são naqueles momentos onde a gente cria as nossas próprias brincadeiras. A criança sozinha, por exemplo, muitos pais às vezes não toleram. Olha, não, ele está sozinho, deixa eu ir ali, não pode. O ficar sozinho para uma criança é extremamente importante, porque é quando ela cria ali, não o tempo todo, né? Mas quando ela está sozinha, ela começa ali com ela mesma, não só criar, mas a fantasiar também. Já notaram com a criança sozinha, ela fantasia, ela às vezes vai conversar com alguém que não está ali, e isso é super saudável. Essa fantasia também é uma base para a criatividade. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo para um cafezinho. Aliás, o cafezinho não é qualquer café, é o Café Cajubá. O Café Cajubá ele tem recebido prêmios aqui no Brasil graças à sua excelência de qualidade, de sabor e de tudo mais. E são prêmios que ele recebe do povo, de quem saboreia essa delícia de café. E se na sua cidade, na sua região aí onde você mora, se não tem o Café Cajubá, você no supermercado, no armazém, no boteco, onde for, você entra no seu celular, entra lá, cafecajubá.com.br, faz o seu pedido, que o mix do Cajubá te oferece uma série de opções.
O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Tem uma palavra nova também que eu descobri no seu livro. Os idosos que sofrem de nomofobia. Isso. O idoso, a pessoa mais 50, 60 a mais, que não aguenta ficar longe de um celular. Isso é surpreendente, porque muita gente às vezes fala assim, não, os idosos, eles não caem nessas armadilhas virtuais. Cai. Gente, olha, está acontecendo muito isso, que é esse termo, né, se refere a isso, a incapacidade que a gente está... Nomofobia. Nomofobia. De ficar longe muito tempo do celular. Tem até um outro termo também, que é o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo que as pessoas estão tendo de perder algo. Meu Deus, eu tenho que ficar por dentro de tudo. Já notou que quando a gente acorda, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone celular e já começar ali, nem levantou da cama ainda e já quer ficar atualizado por tudo que está acontecendo. Então, as pessoas hoje, elas não conseguem sequer ver isso, dosar isso. É instintivo. Esse impulso de pegar o celular, está todo mundo almoçando. As famílias perderam muito aquele tempo da conversa ali. Isso não é uma visão conservadora, porque quando a gente fala disso também, muita gente às vezes fala assim, por quê? Isso é uma visão tradicionalista, conservadora. Não, isso é saúde mental no fim das contas. Justamente nesses momentos que a gente teria ali de troca, é onde a gente pode aprender... Promove uma conexão. Conectar, né, exatamente, Orley, se conectar. E hoje, o que a gente vê nas mesas de almoço? As pessoas estão ali, conversam um pouquinho, pegam no celular, e muitas vezes até estão comendo e olhando para o celular. E aí, dentro de sala, da própria casa, você pega, às vezes, sentado ali no sofá, lado a lado, o pai, a mãe, filhos, e um não está conversando com o outro, cada um na sua rede. O filho, a filha vem contar algo muito importante para o pai ou para a mãe, mas ele mal percebe. Por quê? Porque ele está distraído demais com a rede social. E isso vai custar muito caro, e já está custando muito caro para essa geração. Daniel, 49 minutos de prosa. Rapaz... Eita, passa rápido, hein? Eu gostaria que você... Rapaz, nós temos assunto aqui ainda mais para mais uma hora. Eu gostaria que você desse uma resumida nos seus sintomas da comunicação, entendeu? Mas a gente vai voltar aqui logo para falar mais sobre isso. Boa, eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer muita demais, coisa viu? aqui ainda para gente... Pelo espaço. Pra gente abordar. Tem muito assunto que eu coloquei aqui nesse livro, nos Sintomas da Comunicação, justamente porque nós estamos numa era de não só uma enxurrada de informações novas, mas também de uma enxurrada de incertezas, de insegurança. Muito. E um dos objetivos que eu tive ao fazer esse livro é justamente isso, de poder utilizar a ferramenta como a psicanálise para poder explicar um pouco disso tudo que está acontecendo. Até licença eu pegar aqui o livro, a gente tem que fazer um jabazinho dele aqui. Claro. Sintomas da Comunicação fala disso, né? Aqui nesse livro, eu procurei situar muito as transformações que o mundo hoje está vivendo, não só para quem acessa a comunicação, o usuário comum, como também para nós que fazemos comunicação. Os nossos desafios estão muito maiores, porque hoje a gente tem que lidar com pessoas que passaram e estão vivendo um ciclo de transformações de comportamento maior do que séculos e séculos para trás. O que a gente se transformou nas últimas décadas é muito mais do que em séculos e séculos de vida, né, de mudanças comportamentais dessa geração. Então, Sintomas da Comunicação fala disso.
ele vai tratar dessa evolução da comunicação enquanto ferramenta de quem usa, enquanto ferramenta de nós profissionais que também usamos, mas sobre o ponto de vista de quem está observando, e aí que entra a psicanálise, as mudanças comportamentais dessa sociedade, que é uma sociedade cada vez mais adoecida, infelizmente, é uma sociedade que cada vez mais se rotula e quer se rotular. Não é à toa que a gente tem aí uma explosão diagnóstica de transtornos, síndromes, sintomas. Os TDAH da vida, né? Muito fruto de tudo isso que a gente está vivendo. E, de uma certa forma, como um mecanismo de defesa das pessoas para aquilo que elas estão sofrendo. Né? Tudo é sintoma, tudo é sinal de alguma coisa. Eu, quando fui estudar psicanálise, eu observei que muitas pessoas que iam lá para o curso estavam ali porque vão fazer ali da psicanálise a sua construção enquanto ocupação profissional. E como eu já tinha uma carreira na área da comunicação, andando, já consolidada, né? É o que eu vivo, é o que eu faço no meu dia a dia, gosto e não tenho intenção de deixar de fazer, eu resolvi, então, no decorrer dos meus estudos, sempre observar aquilo que estava sendo dito ali na psicanálise para o mundo da comunicação. E aí a ideia de fazer... Né? Exatamente, a ideia de fazer o livro veio daí, dessa coletânea de tópicos, de estudos e de assuntos e teorias que eu fui vendo que explicam diretamente essas mudanças que a gente está vivendo. É muito interessante que é uma obra que não é do ouvir falar, né? Tal, é coisa que você vive profissionalmente. Exatamente. Né? E eu trago também nessa obra muitos cases, não só os que eu vivo, mas muitos que o mundo está vivendo, dados, então, estudos, até porque existe muito disso, né? Assim como a gente comentou que o que é psíquico é subjulgado, as pessoas acham que vem do nada, na comunicação também. As pessoas dizem assim, não acredito nisso que você está falando. Então, eu procurei, aqui nesse livro, mostrar os dados para tudo. Isso tal assunto assim. Se é um assunto que as pessoas costumam achar duvidoso, trazia ali os números e os dados. E muitos surpreendem até a nós que trabalhamos com isso. E aí que a gente vê, o quanto nós mesmos não estamos ficando em nossas bolhas, né? Hoje existem as falácias. Não, ninguém mais vê televisão nem ouve rádio. Todo mundo só vê internet. Espera aí que não é bem assim. A gente traz aqui os dados mostrando que, às vezes na sua bolha não. Mas olha a quantidade de pessoas em tantos veículos, em tantos meios de comunicação que continuam ali buscando a credibilidade, buscando a informação. É como se diz, né? Cada um é cada um. Né? Exatamente. E é isso, o respeito à individualidade, né? Exato. Entender que existem pessoas diferentes, não olhar só para o nosso olhar. Para nós, profissionais de comunicação, é muito importante isso, que é o que a psicanálise faz bem, que é entender a subjetividade do ser humano, a individualidade dele, entender que cada um tem uma característica que às vezes não vai bater com a sua, né? E a gente criar comunicação só para pessoas que pensam igual a nós, a gente vai estar restrito a falar ali com o nosso grupinho de amigos. Gritar no deserto, né? No bobagem. Exatamente. Daniel, que bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Orley? Uma honra estar aqui mais uma vez com você. A honra é toda nossa. E podendo divulgar o livro aqui, agradeço demais a esse espaço. Beleza. O livro está à venda nas livrarias, óbvio. Para quem, na Amazon está disponível, para quem quiser pedir na comodidade da sua casa. E para quem quiser ir na livraria, está na livraria Leitura. No shopping. Exatamente, no shopping. Muito bom. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.